Oi, tudo bem? Paz do Senhor a todos. Voltamos aqui para retomar nossos vídeos, né? Deixamos um pouco de lado por conta da correria do dia a dia e nosso trabalho secular, né? Mas Deus tem falado conosco bastante para retomarmos e aqui estamos. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, né? Nos ajude a levar mais pessoas. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude a levar esse ensinamento a mais pessoas. Amém? O título de hoje é... Vamos falar sobre pais e filhos, né? Então, o título de hoje é Faça-o sentir seguro, ter amor próprio. Certo? Nós vemos muitos adolescentes, jovens, né? Até mesmo crianças. E por que não dizer adultos, né? Inseguros, que não conseguem olhar para si sem ver defeitos, dizer que não conseguem, que não podem por isso, aquilo, aquele outro, porque disseram para eles que eles não conseguiam, né? Disseram para eles que eles tinham tal defeito, então por isso eles não podem, como se existisse uma classificação, né, entre pessoas que podem, que não podem, pessoas que conseguem, que não conseguem, esse sim, aquele não. As pessoas rotulam uns aos outros, algumas acham até que são melhores do que as outras, né? E aí por diante, né? Já começa lá na infância, no colegial. O bullying sempre existiu. E só que não era tratado assim, né? Digo que antigamente talvez fosse mais, era um pouquinho pior, né, digamos assim, porque não tinha muita defesa. Quem fazia isso fazia, às vezes não tinha muita importância. Hoje na verdade, o bullying é crime, né? É uma coisa que não é para ser feito. Mas mesmo assim, nós vemos constantemente, né? Tipo, principalmente nas escolas, em todo lugar, crianças sofrendo bullying por conta da classe social, é, por conta da cor da pele, ou até mesmo por não ter o pai, não ter a mãe, ou por não ter uma roupa que talvez seja adequada, um calçado. Pessoas sofrem bullying por N motivos, coisas que, se for ver, é totalmente normal. Se você usa um tipo de roupa ou calçado que você não está seguindo o fluxo, vamos dizer assim, a modinha, você já é criticado por aquilo. Mas quem disse que temos que ser padrão de alguma coisa? Se fosse para sermos todos iguais, será que Deus não teria feito, digamos, uma linha, todas iguais? Né? Se é mais alto, se é mais baixo, se é mais escuro, é mais claro, não importa. Se você é rico, se você é pobre, Deus, ele olha para todos igual, porque a palavra de Deus nos diz assim que ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, para ele não tem raça, não tem cor, não tem classe social, não tem nada disso. Ele chamou todos à salvação e quer que todos se salvem. Deus, ele não olha para nós como nós nos vemos, como as pessoas nos olham. Não é o rótulo que as pessoas dão para nós que é o que Deus pensa sobre nós, sabe? E hoje Deus chama aqui a atenção de todos nós, na verdade, né? Porque todos nós temos algo que às vezes incomoda, né? E principalmente quando alguém fica apontando aquele defeito, chamando atenção. Eu mesmo, desde muito criança que eu me lembro que eu gaguejo bastante, e já servi de alvo de bullying por muito tempo por conta disso, por conta da altura, né, sempre vai ser assim, né. Eu, na minha infância, eu levei todo tipo de apelido,
né. E então isso é quase que inevitável. Mas se por um lado, lá fora, nós sofremos isso, por que que dentro da nossa casa isso tem que continuar, né? Nós pais temos a obrigação de proteger os nossos filhos contra esse tipo de coisa, sabe? Porque já basta lá fora, né? Ele já tem lá fora já tem o mundo inteiro que critica, que zomba, que coloca apelido, que dão nomenclaturas e aí por diante. Mas nós, como pais, a gente tem que fazer eles ver o valor deles, o verdadeiro valor deles, que eles não são melhores e nem piores do que ninguém. Que eles são a imagem e semelhança de Jesus e todos nós nascemos com propósito. Eu posso não saber fazer algo como alguém sabe, mas eu sei fazer algo que alguém não sabe fazer. Então, cada um nasceu com um objetivo. Já pensou se todos fossem médico? Se todos fossem, vamos dizer, todos trabalhassem uma profissão só, todos soubessem fazer uma coisa só, e as outras coisas como é que ficaria? Né? Então cada um foi chamado com um propósito, entende? Todos têm uma função e todas as funções são necessárias. Então por que olha, a família que tem mais do que um filho, ela pode notar que um filho pode ter dificuldade numa coisa, né? Aí você olha para ele e diz assim: poxa, mas como é que ele não consegue fazer isso? Não consegue porque ele não foi chamado para aquilo, né? Eu sempre digo que em casa eu tenho 3 filhas. Cada uma tem um dom diferente, sabe? E sempre eu procuro, tipo assim, animar elas e motivá-las, né, a prosseguir com aquilo que elas sabem fazer, né? Que aquilo vai dar fruto, né? Porque elas podem não ser boas em algumas coisas, mas em outras elas são ótimas, né? Então, eu acredito que cada ser humano, ele não nasceu por acaso. Ele não é simplesmente alguém que veio só por vir. Ele tem um papel a desempenhar, tem um propósito a cumprir aqui nessa terra. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por isso, né? E isso serve para que venhamos usar isso para ajudar os nossos filhos a superar aquilo que eles estão passando e não ajudar as pessoas a levar eles mais para baixo. Porque tem diferença entre brincadeira e bullying. Às vezes você brinca com alguém sobre algo e tal, mas a partir do momento que aquela brincadeira passa a ser ofensiva, ela já se torna algo que machuca, algo que vai, entende? Então você tem que saber diferenciar as duas coisas. Como fazer isso, né? Como proteger? Eu não tô falando aqui para você sair espancando todo mundo que vai ofender teu filho, não é isso que eu tô falando, né? Se por um lado a gente não consegue controlar quem faz isso, né? Você não pode chegar lá no filho do outro lá na escola e querer espancar ele porque ele ofendeu teu filho. Você não pode fazer isso, mas você pode fazer o teu filho entender que ele não é aquilo que o coleguinha tá fazendo com ele. Você pode ensinar ele a se defender desse coleguinha. Ou simplesmente deixar pra lá, porque tem certas coisas que é melhor você simplesmente tapar os ouvidos, né? E se você tem uma convicção contigo que você não é aquilo que estão falando, você pode falar à vontade que você não vai ligar. Você vai deixar pra lá, né? Por mais que é uma coisa assim que, sabe, você entendeu que quem tá falando isso, talvez tá falando porque ele quer esconder algo que ele tem que incomoda ele também, entende? A partir do momento que você começa a não ligar pra isso,
acaba não tendo mais importância para quem está fazendo. Lembrando aqui que Deus, ele tem todas as orientações que precisamos, né, para educar nossos filhos, para ensinar eles. Temos bases bíblicas para orientar os nossos filhos. Você precisa primeiramente ensinar ele a gostar de si próprio. Ensinar ele o valor que ele tem, que ele não é alguém desprezível, não, que ele é alguém que ele é amado, ele precisa se sentir amado por você. Ele precisa se sentir importante por você. Mostre a eles que a opinião dos outros não deve influenciar o bem-estar dele. Você precisa ensinar isso para ele. Também ensina ele que ele nunca, jamais ele vai conseguir agradar todo mundo. Porque talvez a forma que ele tem pessoas que gostam dele. Mas tem pessoas que não vão gostar pelo mesmo motivo. E isso é natural, com todo mundo. E você precisa mostrar isso pro teu filho. Reverta um bullying em elogio. Porque assim como tem pessoas que vão olhar para ele e vai dizer assim, poxa, não gosto de você por isso. Mas tem outros que vão olhar para ele e vai dizer assim, não, eu gosto de você porque você é isso. Você é assim, entende? Então mostra para ele o lado bom, né, daquilo que estão transformando em algo ruim. Faça ele entender que quem tá zoando também não é perfeito. Aliás, ninguém é perfeito. Talvez quem tá fazendo isso só tá te fazendo sentir mal para que você não consiga enxergar o seu verdadeiro valor. Tem pessoas que têm inveja. Aí o que eles fazem? Eles começam a apontar teu erro, eles começam a dizer que não vai dar certo. Vemos a passagem lá de Neemias. Neemias, eu sempre confundo os nomes. Mas que estava construindo o muro. E aí os inimigos vinham e diziam para ele que não adiantava ele construir, que o muro ia cair, que vamos dizer, qualquer ventinho ia derrubar o muro, né? Então vemos que isso aqui não é de hoje. Sempre existiu. Pessoas que não querem te ver chegar a algum lugar, eles sempre vão colocar empecilhos, vão dizer que você não consegue, que isso que você está fazendo é uma coisa ruim, que isso que você está fazendo não vai dar certo. Então, você não pode simplesmente parar porque os outros acham isso. Você tem que pedir para Deus te mostrar se o que tu está fazendo é o correto. Se você tem uma palavra que veio de Deus, você não tem que dar ouvido para os outros. Eu estou falando aqui com os pais, para os pais orientar os filhos, mas também eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo que estão totalmente desmotivados porque tem pessoas que estão olhando para você dizendo que você não consegue, que você não vai chegar lá. Ah, porque olha o teu presente e diz assim, ah, quem que você pensa que você é? Aonde que você acha que você vai chegar? Você não é ninguém, você não é nada. Ou talvez um filho que está aqui, que os pais fazem isso. Pessoas que deviam proteger estão fazendo isso com você. Mas pare hoje, diante dessa mensagem, e escuta o que eu te digo. Deus, Ele não vê você como o homem vê. Deus, Ele te olha diferente. Deus olha para você como você realmente é. Então comece a olhar para você com os olhos de Deus. Peça para Deus, perdão, que Ele possa abrir os teus olhos para você enxergar como você realmente é. E não como as pessoas estão nomeando você. Você precisa ensinar o teu filho a blindar a mente, blindar os sentimentos contra todo tipo de bullying, de coisas que vêm contra ele. E uma coisa aqui que é muito importante, dê amor e carinho a seu filho. Isso vai ajudar muito. Perdão. Uma pessoa que se sente amada, protegida, sabe, ela não vai se deixar se levar por pequenas coisas. Porque, independente do que os outros falam lá fora,
ela sabe que ela tem pessoas que ela pode contar. Ela sabe que, independente do que falam lá fora, ela sabe que aquilo não define ela, entende? Se ela tem amor e tem carinho, pode vir o que vier, não vai abalar ela. Eu quero ler uma passagem em Juízes, capítulo 3, versículo 15 ao 30. Deus colocou no meu coração. E diz assim: perdão, o celular caiu aqui. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de 1 côvado, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estava a imagem de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: Cala-te. Então, todos que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram. Eis que as portas da sala estavam trancadas. E disseram: sem dúvida, ele está aliviando o vento na privada de sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram a chave e a abriram. E eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles demoravam, e, tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta às montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Ele disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os Moabitas. E desceram após ele, e tomaram valos do Jordão contra os Moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram os Moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi... Tá, até aqui. Por que eu li essa passagem? Porque Eude, ele era, como a palavra diz aqui, ele era canhoto, né? E não se chamava pessoas, homens que eram canhotos para lutar na batalha. Não tinham muito valor, porque tinha que ser destro, né? Mas por ele ter a agilidade na mão esquerda, ele por sua vez colocou o punhal no contrário. Se esperava que a arma que o soldado carregasse ou o homem portasse sairia do outro lado. Mas ele contrariou todas as questões e assim conseguiu vencer. Porque quando o rei caía, a guerra era vencida. Então ele conseguiu vencer aquela guerra
por conta de algo que todos julgavam ser algo que julgar ele inútil por ele ser canhoto. Mas essa qualidade que ele tinha, que era julgado como como é que eu posso dizer? Um defeito, foi o que salvou Israel. Por 80 anos, Israel ficou livre desse povo. Então eu quero dizer para você que se você nasceu com alguma coisa que você acha que é defeito, que é algo que, eu não sou igual a todo mundo, eu sou assim e tal. Ei, Deus te criou com um propósito. Todos têm um propósito. Não olhe para você como você fosse alguém que só porque você é diferente não significa que você seja o errado. Como diz o ditado por aí, a ovelha negra, não. Talvez você é diferente, porque Deus se fez diferente, porque você vai se sobressair. Eu sempre fui olhada como diferentona, e eu nunca liguei para isso. Mas hoje, por eu ser diferente, eu louvo a Deus, porque por eu ser diferente, Deus me usa de maneira que talvez Ele não usaria outras pessoas. E eu glorifico a Deus, porque muitas pessoas já foram ajudadas por eu ser diferente, sabe? Então, glorifica a Deus se você é diferente. Comece a amar mais aquilo que você chama de defeito. Eu não estou falando de pecado, de coisa errada. Eu estou falando de coisas que você olha para você e você vê como dificuldade, como empecilho na tua vida para você fazer algo, até mesmo que Deus chamou você para fazer. Comece a olhar diferente, com outros olhos a partir de hoje. Se até aqui você se olhou com os teus olhos, com os olhos dos outros, comece a olhar com o olhar de Deus, que você vai ver que tudo vai mudar na tua vida. Amém? Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.